Agora são 8h10. Espaço aberto para o Instituto Vladimir Herzog. No dia 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos em Paris, na França. Por isso, até hoje, a data marca o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Considerado o documento mais traduzido da história moderna, a declaração foi criada para servir como base para os direitos humanos em todo o mundo, como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. A partir dela foram estabelecidos quais direitos qualquer pessoa poderia esperar e exigir simplesmente por ser humano. Apesar de sua importância para a proteção dos cidadãos, esses direitos ainda são desrespeitados em diversas situações e regiões, a partir de injustiças, abusos e discriminações. E a gente vai falar sobre esse assunto com a Crisley Custódio, ela que é coordenadora pedagógica do projeto Respeitar é Preciso, do Instituto Vladimir Herzog. Olá, Crisley, bom dia. Prazer em recebê-la. Olá, bom dia, Marilu. Bom dia a você e a todos os ouvintes da rádio. Bom, vamos lá, bom dia. Crisley, bom, depois de 71 anos, né, como é que você avalia a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos? É um documento referência para políticas públicas da defesa dos direitos humanos em todo o mundo? Como é que você avalia? Os direitos humanos, a gente bem sabe, né? A declaração é um documento muito importante do qual diversos países são signatários, inclusive o Brasil. Só que o que a gente percebe é que nesse momento a gente vive um momento de mais violações aos direitos humanos, não que isso não acontecesse anteriormente, né? Mas a gente tem observado sobretudo no ano de 2019, que no Brasil os direitos humanos têm sido muito desrespeitados, né? As pessoas precisam muitas vezes compreender que quando a gente fala de direitos humanos, embora haja uma nuvem aí de clichês que envolvem essa temática, sobretudo falando disso no Brasil, né? Os tantos preconceitos que existem acerca desse debate, é que os direitos humanos dizem respeito à dignidade humana de todos os sujeitos humanos, né? Então, a gente está falando de direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito à vida, sobretudo. Então, é algo que precisa ser defendido e que, diferentemente do que tem sido propagado cada vez mais, não é uma bandeira que se restrinja a questões partidárias ou a questão da esquerda, o que quer que seja. Os direitos humanos é algo que precisa ser defendido por todos nós, porque diz respeito a nós como seres humanos, como sujeitos e a nossa vida em sociedade. Então, é muito importante de defender essa carta. A gente sabe que os direitos humanos, além de afirmarem a sua universalidade, né, então, para todos os sujeitos humanos, eles também são históricos, então há direitos que vão sendo acrescidos historicamente, né, que não estavam previstos lá em 1948 e que vêm sendo conquistados e agregados a essa vasta ideia de direitos humanos. Por isso que é um documento mais do que importante, que precisa ser reafirmado por todos nós, tirando também essa nuvem de clichês que recai sobre a temática e a discussão dos direitos humanos. E Crisley, bom, nesse Brasil que a gente tem aí mortes de indígenas, mortes de jovens negros da periferia, tivemos esse caso recente de Paraisópolis, no baile funk, como que a gente vai fazer para tentar mudar esse quadro, né? Tá difícil, 2019, primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, com tudo que aconteceu. 2020, né? Qual que é a expectativa? Como que a gente luta, né, para isso não acontecer mais, hein, Crisley? Difícil, né? É bem difícil, né? Porque eu já iniciei a fala, né? Que era muito mais para dizer sobre o que a importância da declaração, mas já falando das Do Brasil. suas inúmeras violações no contexto atual, né? Então a gente tem observado uma crescente no país.
claro, a gente não pode negar que o genocídio da população indígena e da população negra é algo histórico no Brasil, né? Não é algo que surge agora, mas há sim é, algo que tem aumentado nesse ano, porque o assassinato a lideranças indígenas, né? Toda essa questão, não só de Paraisópolis, a gente pode dizer do que tem acontecido aí com as atuações policiais no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, enfim, a gente tem visto crianças morrerem com bala do Estado, que é uma coisa assim que deveria parar esse país, deveria derrubar governos, e eu sinceramente não entendo como que isso não acontece, mas inúmeras outras coisas que já nos pareciam conquistadas, como a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, que tem sido alvo desse governo, ninguém pode negar. Então há de fato uma perseguição que está sendo colocada em relação a esses direitos que são básicos, e que de alguma maneira nos ajudam a selar o nosso pacto civilizatório, que ele está em risco, né, no Brasil atual. Eu acho que assim, o que é muito importante da gente pensar é que num momento como esse, em que, como eu disse, o próprio pacto civilizatório ele está sob ameaça, em que a gente tem um governo que legisla, enfim, que governa mais, sei lá, sobre a premissa da vendetta, né, da vingança, do que sobre a justiça e o direito de todos, a gente precisa fortalecer, tentar fortalecer as nossas instituições, por mais que elas sejam atacadas, e é importante que o debate seja levado adiante para que as pessoas compreendam que esses são direitos de todos, né, que não está ali distante, né, porque às vezes você vê as notícias e fala, ah, tá, foi assassinada mais uma liderança indígena, mas que isso concerne a todos nós, que essa disputa em torno das terras, a questão da queimada das florestas, enfim, que isso é algo que é um assunto público por excelência. Eu acho que mais do que nunca a gente tem um compromisso, todos nós que estamos nessa defesa, né, que a gente está nesse fronte, de vir a público e de debater o que são os direitos humanos, para que as pessoas possam compreender, diante dessa capa ideológica que o governo tenta propagar, né, de que isso seria uma temática, sei lá, comunista, que eu não sei de onde que sai isso, de afirmar que os direitos humanos são de todos e que é importante a gente encampar essa luta. Então, quando a gente vê, por exemplo, cortes grandes, né, no orçamento da saúde e da educação, que isso é algo que atinge a todos nós e o nosso direito, né, o direito humano, o direito das novas gerações. Então, eu acho que esse é um debate para além, claro, tem a questão, né, do presente aí à porta, que é 2020, mas que a gente precisa entender de que a gente está tratando, inclusive, de um mundo possível e habitável para as novas gerações. É isso que diz respeito também aos direitos humanos, e que essa luta é de todos nós, né? Ela não é uma luta político-partidária, a gente está dizendo do que é ter, de fato, o direito à vida e não apenas a sobrevivência, e que não dá para enfim, né, para ficar quieto diante de desmandos como esse, e simplesmente assistir direitos conquistados historicamente sendo perdidos, enfim, vendo pessoas... A questão da criminalização dos movimentos sociais, para mim, é absolutamente grave, né? Isso que tem acontecido. Então, na luta por moradia, na luta por terra, o que é isso, né? Das pessoas entenderem que esse é um direito que concerne a todos nós e que é importante, assim, que a gente debata, que a gente vá às ruas, mas que também a gente acione de alguma maneira as instituições, por mais que elas estejam fragilizadas. Então, o próprio Instituto Vladimir Herzog, a Comissão Arnes, tem feito denúncias internacionais em relação à violação dos direitos humanos no Brasil. É importante também acionar todas as vias que a gente tem para denunciar e para colocar em pauta essa questão, para que ela não seja aí jogada para debaixo do tapete, porque não dá.
Muito bem. Crisley, você tocou na questão da criminalização dos movimentos sociais e nós estamos aqui ao lado da repórter Naama Nunes, que ganhou bastante notoriedade quando fez uma entrevista exclusiva com a Preta, quando estava na prisão. E ela está aqui e vai fazer uma pergunta para você também. Fala, Naama. Crisley, bom dia. Bom dia, Ana. A minha pergunta é justamente nesse sentido da segurança pública, né? Ontem o Senado aprovou ali aquele pacote anticrime idealizado pelo ministro Sérgio Moro, que segundo a interpretação aí de diversas entidades não governamentais, esse pacote, ele proporciona, né, ele vai violar os direitos humanos, ele não apresenta soluções para a segurança pública, propondo ali medidas que violam os direitos, agravam a violência, a letalidade policial, a superlotação dos presídios também e também o encarceramento em massa. Quer dizer, é muito grave tudo isso que vem acontecendo, é muito grave as ações do governo, né, na contramão do direito, da defesa dos direitos humanos. E como é que a gente qual é o caminho para responsabilizar o governo dessas atitudes, né? As entidades não governamentais fizeram aí um papel importantíssimo contra esse pacote, denunciando a gravidade da violação dos direitos humanos e passou, né? Agora vai para a sanção do presidente Bolsonaro. Só acrescentando, né, Naama, que o grupo de trabalho, né, conseguiu tirar a excludente de licitude e também a punição após a condenação em segunda instância. Então, essa é uma luta que, enfim, né, me parece que ela não assinala para um fim imediato, né? Eu acho que tem uma questão que a gente precisa, sobretudo, discutir, que por muito tempo a questão da segurança pública, de alguma maneira, ela ficou em segundo plano nessa discussão acerca dos direitos humanos, né? E o quanto que é importante de pensar o que tem sido essas ações policiais, o que tem sido, para além, né, porque a gente ouve muito como bandeira de luta, muitas vezes, essa questão de que precisa se extinguir a polícia militar, né? Essa é uma bandeira muito propagada às vezes, e que eu acho que requer uma outra discussão do que é a formação da polícia militar, ou enfim, das polícias de modo geral, e como que a gente entende essa questão da segurança pública e como isso está atrelado a muitas questões, como do racismo estrutural e tantas outras que marcam o nosso país, porque assim, e eu nem estou respondendo, né? Estou muito mais expandindo a questão do que responder, mas é importante de pensar que a polícia militar, de modo geral, né, ela tem sido, esse modo como a gente pensa a segurança pública tem sido uma máquina de moer carne de gente preta dos dois lados, né? Seja na juventude que é morta aí nas chacinas, enfim, nas intervenções policiais, mas também naquele soldado de segunda classe que, em boa parte das vezes, é pobre e preto também. É necessário que haja uma discussão sobre o que a gente entende como segurança pública, que não é nessa base da guerra às drogas, que só prolifera, né, só aumenta essa questão do encarceramento em massa e que não combate as drogas. Então, essa discussão ela é muito mais ampla e que passa por questões históricas que não são abordadas a fundo como debate político, né? Eu não estou dizendo da nossa parte, né? Não estou dizendo dos movimentos, a gente debate muito, mas assim, enquanto pauta política, de entender que não é uma questão de armar a polícia e de prender pessoas, que há outras coisas que estão aí colocadas, de quem é que tem sido preso, de quais são as condições aí nas prisões, de como que a gente tem um percentual absurdo de pessoas que sequer passaram por julgamento e que estão encarceradas, e que tudo isso é uma temática de direitos humanos, mas que diz muito sobre a sociedade brasileira e que precisa ser pautada politicamente, né? Eu acho que tem um movimento aí que é muito difícil nesse tensionamento de forças, de fato, porque a gente sabe que esses
sobretudo Jair Bolsonaro, né, e o bolsonarismo, de modo geral, se assenta nesse discurso da segurança, de que, olha, você, pai de família, que está sendo atacado, né, que está na sua propriedade, enfim, na sua segurança, e aí vem toda essa questão do armamento, de que é mais polícia. A gente precisa, de alguma maneira, tentar pautar isso politicamente, e apresentar outras vias de discussão com a opinião pública do que significa isso, né? Do que e de como que é importante pensar que esse discurso da segurança, de alguma maneira, desumaniza e torna determinados corpos aí atravessados de marcadores sociais, corpos abjetos, que faz com que, inclusive, não haja comoção pública em relação às suas mortes, né? Isso é um desafio absurdo para a gente de tentar tensionar e disputar esses significados na cena pública e politicamente, em relação à questão da vida e da segurança pública de modo geral. Muito bem. Isso é tão importante a gente falar, trazer essa discussão também para o racismo estrutural, né? A gente debater isso faz parte desse cenário, desse contexto, porque é isso, né? Quem são esses corpos que estão morrendo, estão tendo as suas vidas ceifadas, estão presentes nos presídios femininos, masculinos? É isso, né, Crisley? Exatamente. Quem são esses corpos abjetos? Porque, por mais que pareça forte essa palavra, mas a gente produz abjeção, né? Seja discursivamente, seja na abordagem que a gente tem desses casos. Então, assim, eles vão se enumerando, né? De tal modo que as pessoas mal param para pensar que são vidas de fato, são histórias que são perdidas, são pessoas que têm nome, que têm identidade. Mas que entram numa conta aí geral de tantos outros corpos pretos que são ceifados diariamente e de que, em última instância, a sociedade pouco liga para quem são essas pessoas. Exato, viram números apenas, né? E olha, daqui a pouquinho a gente vai ter aqui a presença do psicanalista Christian Dunker e a gente vai repercutir um pouco dessa fala sua, viu, Crisley? Fica aí na escuta também. Um grande abraço para você, obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês e bom dia. Bom dia. Falamos aqui com a Crisley Custódio, coordenadora pedagógica do projeto Respeitar é Preciso, do Instituto Vladimir Herzog.